Nessa videoaula, abordamos como compartilhar os arquivos que você enviou para o GeoGebraTube em uma postagem no Moodle, como enviá-los por e-mail, como compartilhá-los em redes sociais, ou até mesmo como criar uma página HTML e embuti-los na página HTML. Então vamos para o primeiro caso, como embutir em uma postagem no Moodle. A primeira coisa que tem que fazer é acessar a página oficial do GeoGebra, que é o www.geogebra.org, se logar com o seu usuário e acessar a tua página de materiais. Para isso, você clica no seu usuário, como eu estou fazendo aqui, abre-se a sua página com os seus materiais e você vai escolher um material na relação de materiais que você tem. Então, eu vou escolher aqui um material que eu nomeei de diagonais. E aqui está. Clico sobre ele para abrir o arquivo, carregando o arquivo que está lá no repositório online do GeoGebra. Eu clico neste ícone, clico em compartilhar. Abre-se aqui então a janela compartilhar. E agora eu vou acessar então embutir. Aqui em embutir, você pode notar que aparece aqui uma opção exibir mais. Clico em exibir mais e a janela abre em tamanho maior com uma série de opções. Eu vou abrir aqui essa janela para que eu possa ver o código por inteiro. Então aqui tem um código HTML e aqui embaixo tem um tamanho do applet. Eu posso definir o tamanho para caber lá na minha página do Moodle, né? Eu vou digitar aqui então a largura igual a 900. Aqui aparece preservar proporção. Se eu clicar para confirmar, ele já preservou a proporção, diminuiu a largura e também diminuiu proporcionalmente a altura. Aqui aparecem algumas opções, que é exibir o campo de entrada, barra de estilo, ícone para reiniciar a construção, o menu, barra de ferramentas e aqui clique para carregar. Eu vou clicar na opção menu e daqui a pouco a gente vai ver qual é o resultado disso. O código HTML mudou porque eu cliquei na opção menu e aqui eu clico para copiar o código. Então, como você pode ver, foi copiado para a área de transferência. Agora eu acesso o curso, clico em tarefa 1, por exemplo, e vou criar uma nova postagem onde o meu arquivo vai estar embutido nessa postagem. Então aqui eu vou clicar em acrescentar um novo tópico à discussão. Aqui na mensagem ou na descrição eu escrevo algo. Então, construir esse arquivo para, em momento de aula, eu e os estudantes exploramos conjuntamente. Inicialmente, vamos identificar quantas diagonais partem de um único vértice de um polígono de n lados, modificando a quantidade de lados, vértices, no controle deslizante. Em seguida, exibimos todas as diagonais e generalizamos a quantidade de diagonais para um polígono de n lados, vértices. Ok, então essa é a minha descrição. Agora eu vou teclar Enter e vou centralizar aqui, para que meu objeto fique centralizado, e vou escrever aqui o seguinte, objeto. Por que eu estou escrevendo o objeto aqui? Porque agora eu vou acessar o código HTML. E onde está escrito objeto aqui, eu vou substituir por aquele código que eu copiei lá no site do GeoGebra. Então, clico em HTML, abre essa janela e aqui aparece, então, aquele meu texto, né, com duas marcas P aqui de parágrafo, né? E aqui aparece um novo parágrafo centralizado e tá a palavra objeto aqui. Aqui então eu substituo a palavra objeto por aquele código que eu copiei no site do GeoGebra. Então, teclo Ctrl, seguro e teclo V. Clico em atualizar. E agora eu vou à parte mais inferior e clico em enviar mensagem ao fórum. A minha mensagem, né, a minha postagem foi colocada aqui. Então aqui aparece o título, diagonais de um polígono. Eu que postei. Eu vou clicar aqui então para abrir a minha mensagem. Então, como você pode ver, aparece aqui o meu texto e o meu objeto embutido na minha mensagem. O que acontece é que eu posso modificar a quantidade de lados aqui. Eu posso modificar de qual vértice partem as diagonais. Eu posso clicar na opção aqui para exibir as diagonais de todos os vértices, ou seja, o objeto funciona do mesmo modo que ele funcionaria no meu GeoGebra. Inclusive eu tenho as ferramentas aqui de uma instância do GeoGebra, que o usuário pode fazer modificações no meu arquivo aqui mesmo. E essa foi a opção de menu que eu cliquei quando eu fui embutir o arquivo. Além disso, eu posso clicar nesse ícone e aqui aparece a opção baixar como. Clico em baixar como. E aqui me oferece a opção de ser em arquivo GGB ou em figura, eu clico em GGB.
E aqui aparece um nome sugerido, eu clico em gravar e inicia o download. Eu faço o download do arquivo para o meu computador. Então a vantagem de eu embutir dessa forma é que o outro colega pode utilizar o arquivo aqui dentro da minha própria postagem e ainda pode fazer o download caso eu clique na opção menu no momento de obter o código HTML lá no repositório. Então essa é uma das formas de compartilhar arquivos do GeoGebra. Nessa segunda parte da videoaula, vamos abordar como compartilhar um arquivo por e-mail. Então aqui eu selecionei um arquivo que é chamado Jogo das Permutações. Agora eu clico aqui nesses 3 pontinhos e vou clicar em compartilhar. Abre essa janela com as opções, eu clico em e-mail. Então aqui aparece enviar e-mail para quem? Aqui eu vou digitar o e-mail do destinatário. E aqui eu escrevo a mensagem que o destinatário vai ler antes de ter acesso ao arquivo. Com o destinatário digitado e a mensagem, eu clico em enviar e-mail. O e-mail foi encaminhado para o meu destinatário. Como eu enviei para o meu próprio e-mail, eu posso ver como que chega a mensagem. Então aqui está. Eu recebi uma mensagem aqui então do site do GeoGebra, que identifica quem foi o remetente, e aqui aparece a mensagem: compartilho com você um jogo que construí no GeoGebra. Se eu clicar em ver material, ele vai abrir a página HTML lá do site onde está disponibilizado o material. Então clico em ver material. Como você pode ver, abriu aqui então a página no site do GeoGebra, onde o jogo está disponibilizado, e eu posso clicar em iniciar e iniciar uma partida e jogá-lo normalmente no site onde o objeto está depositado. Nessa sessão da videoaula, abordamos como compartilhar o arquivo em uma rede social. Para isso, eu vou compartilhar esse primeiro arquivo aqui de título Sequência de Quadrados. Então, clico no ícone do arquivo para carregá-lo. E aqui, como você pode ver, o arquivo está animado. Clico neste ícone e clico em compartilhar. Abre-se a janela e eu acesso a opção Link. Aqui aparece então o link, né, do arquivo, que está aqui marcado em azul, e aparece algumas opções de redes sociais. Clico na opção Facebook. Abre-se essa janela, onde aparece aqui uma imagem estática do meu objeto, e eu tenho a possibilidade de escrever alguma coisa para quem eu vou compartilhar o arquivo. Escrevi uma mensagem, aqui eu escolho com quem desejo compartilhar, se é na minha linha do tempo, ou se é em um grupo, ou outras possibilidades. Vou deixar na opção compartilhar minha linha do tempo. Agora eu clico aqui em publicar no Facebook. Acessando aqui a minha página no Facebook, eu posso verificar que o meu arquivo está compartilhado por meio de uma imagem estática, mas se eu clicar aqui, serei levado para o site do GeoGebra, onde o meu arquivo funciona como um objeto dinâmico. Então, essa é uma maneira também de compartilhar arquivos do GeoGebraTube com os nossos amigos, só que agora via redes sociais. Nessa última sessão da videoaula, abordamos como criar uma página HTML com um arquivo do GeoGebraTube embutido. Então, novamente, estou aqui na minha página, clico em Revolução de um segmento, que é o primeiro arquivo aqui, e vou acessar esse arquivo. Com o arquivo aberto, eu vou clicar em compartilhar. Agora eu vou clicar em embutir. Novamente eu clico em exibir mais. Abre essa janela com várias opções e depois eu posso testar cada uma delas. Eu vou clicar apenas aqui em menu e vou clicar também em campo de entrada. Agora eu clico neste ícone para copiar o meu código e agora eu vou colar esse código em um programa que me dê condições de salvar em um arquivo com extensão HTML. Vou usar o programa Bloco de Notas. Então, eu abro o Bloco de Notas, que é um programa que há em qualquer computador com Windows instalado. E aqui eu vou colar o código que eu copiei lá do site do GeoGebra. Então eu dou um Ctrl V, colei o código. Quero chamar a atenção que eu não tenho uma estrutura de uma página HTML aqui. Eu tenho apenas uma tag que insere um objeto em uma página. Mas mesmo assim eu vou salvar isso aqui como um arquivo com extensão HTML. Clico o arquivo e salvar como segmentos.html. Clico em salvar. O arquivo HTML foi salvo e aparece aqui então na pasta que é o desktop, onde eu selecionei para que ele fosse salvo. Dou 2 cliques para abri-lo. Como você pode ver, foi aberto aqui então, ó,
o arquivo localmente, embora ele está puxando arquivos que estão na internet, e eu posso manipular aqui então o meu objeto como se eu estivesse utilizando o mesmo dentro do GeoGebra. Clico aqui em animar o ponto A, animar o ponto B, e tudo acontece da mesma forma que eu estivesse utilizando o objeto dentro do GeoGebra. Então fica aí as dicas de como compartilhar arquivos depositados no GeoGebra Tube.